Olá, o tema de hoje é a transferência de renda para os ricos no Brasil. O Brasil faz uma transferência de renda ao contrário, uma concentração da riqueza. Mas antes que eu comece no tema, eu vou fazer aquele tradicional pedido que você vá no canal Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, toque no sininho e receba sempre as notificações de novos vídeos neste espaço. E por que esse tema hoje? Porque há poucos dias saiu um levantamento mostrando que 1% da população mais rica do Brasil detém hoje 50%, metade da riqueza nacional. O que é a riqueza nacional? É a renda própria, né, em recurso, em dinheiro, mais ações, mais investimentos, mais propriedades, imóveis, fazendas, tudo isso. Esse é o conjunto da riqueza. 1% da população brasileira detém 50% da riqueza nacional, metade. Isso é mais do que há 10 anos. Em 2010, esse 1%, ele concentrava 40% da riqueza. Portanto, o Brasil foi fazendo um programa de transferência de renda dos pobres e dos médios para os muito ricos. Isso se acentuou basicamente a partir ali de 2015 e 2016. E como é que se dá esse processo? E é bom que a gente tenha em mente para poder debater, para poder ter noção do que pode acontecer na eleição do ano que vem. Como é que se dá esse processo? Esse processo se dá num conjunto de medidas que vai se intercalando, fazendo com que você tire recursos de uns e transfira para o chamado andar de cima. Primeiro ponto, você tem a decisão de fazer com que o reajuste do salário mínimo não tenha aumento real. Isso começa no governo Temer, se acentua no governo Bolsonaro. Portanto, a base salarial das pessoas que têm carteira assinada e também essa faixa, o salário mínimo, ele termina balizando até mesmo o trabalho informal, você termina achatando ele. O Brasil tem, nos últimos 4 anos, sem reajuste real do salário mínimo. Isso faz com que os salários acima também fiquem achatados. Um outro ponto foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela tirou direitos, ela ampliou a precariedade do mercado de trabalho, trabalho intermitente, tudo isso. Outro ponto, a reforma da Previdência. Ao adiar a aposentadoria dos brasileiros, você deixa mais gente no mercado de trabalho durante mais tempo. A pessoa não se aposenta, a pessoa tem que ficar no mercado de trabalho. Tudo isso, junto com uma recessão e uma economia que não crescem de 2015 para cá, fez com que a mão de obra que sobra no mercado explodisse nos últimos 5, 6 anos. Isso faz com que o preço da mão de obra, o preço do salário, fique baixo. Você não tem... Uma coisa é quando nós tínhamos um desemprego na faixa de 4%, 5%, 6%. Hoje nós temos um desemprego na faixa de 14%. Se colocarmos os desalentados, você vai a 20% da população economicamente ativa. E se você botar as pessoas que o IBGE não considera desempregados, mas estão, na verdade, fazendo bicos, você vai aí a quase metade da população sem efetivamente ter segurança na renda. Isso faz com que o preço da mão de obra caia enormemente, é o que tem acontecido. Muito bem, esse foi o primeiro ponto, que é desvalorizar os salários. Depois você vai para a concentração do que faz a riqueza daqueles mais ricos. Você amplia as privatizações, principalmente dos setores estratégicos, e depois impõe reajustes a esses setores que aumentam a lucratividade. Nós temos visto todos os dias na área de combustíveis, agora na área da energia, o favorecimento do agronegócio exportador em detrimento da agricultura familiar. É basicamente a agricultura familiar que dá alimentação dos produtos básicos para a população brasileira, que planta a cenoura, a batata, as hortaliças. Todo esse processo se dá na agricultura familiar. O governo tem diminuído o financiamento da agricultura familiar e facilitado o agronegócio exportador, seja com dólar valorizado aqui no Brasil nos últimos anos, seja não impondo uma cota mínima de garantia para o mercado interno. Portanto, o produtor que tem soja, tem milho, tem o gado bovino, tem o frango, se ele quiser, ele exporta tudo, ele não precisa deixar aqui no Brasil. Isso tem feito uma pressão enorme sobre os produtos alimentícios. Então você tem menos renda,
Você tem setores que foram privatizados e que você dá para garantir os seus investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, reajustes acima da inflação. Aí você vai energia, combustível, saúde, tudo isso, e você depois faz com que a comida também seja mais cara aqui no Brasil. Tudo isso faz uma enorme transferência de renda da massa da população para os setores mais ricos. Isso a gente tem visto muito e você pode acompanhar nos gráficos que nós temos mostrado. Essa concentração de riqueza, como eu falei, é algo que aconteceu muito, muito fortemente aqui no Brasil nos últimos 6 anos. E você vai ver a tabela aí. A pandemia fez com que houvesse concentração de renda maior em boa parte do mundo? É verdade. Mas acontece que você vendo esses índices daí, o Brasil tem uma situação muito pior. O Brasil, que em 2010 tinha 40% da sua riqueza concentrada no chamado 1% mais rico, agora tem cerca de 50%, 49,6%. Os Estados Unidos, também passando pelo governo Trump, subiu de 33,3% para 35,3% a riqueza concentrada no 1% mais rico da população. A Alemanha também subiu, mas só que são índices menores. O 1% mais rico tinha 25,9%, hoje tem 29%. A França tinha 21%, agora tem 22%. A Rússia caiu, que também tem uma enorme concentração de renda, derivado do final do processo do chamado socialismo real nos anos 90, quando no governo Boris Yeltsin se deixou aquelas privatizações que formaram verdadeiros oligarcas russos para todos os lados. Mesmo assim, a Rússia, nesse período, teve uma diminuição, não grande, mas teve uma diminuição de 62% para 58%. E a Índia, de 41,6% para 40,5%. Quando você pega, por exemplo, a Alemanha, França, poderia pegar Reino Unido e outros, os países europeus têm uma concentração de renda menor, o que não significa que não tenha piorado a vida da chamada classe trabalhadora nos últimos 30 anos. Piorou, mas acontece que a concentração de renda é menor, até porque os serviços públicos são ofertados com mais universalidade para a população europeia, serviços de educação, serviços de saúde. O que se vê aqui no Brasil é um programa claro de concentração de renda, de fazer com que esse país seja um país muito lucrativo para uma elite brasileira e para os investidores estrangeiros. Nós precisamos ter um novo modo de desenvolvimento. A melhoria do processo de distribuição da renda no Brasil que houve entre 2004, 2005 e 2014 precisa retornar mais fortemente. Nós precisamos resolver esse caso. Esse caso só pode ser resolvido se o Brasil tiver uma nova proposta, uma nova forma de governar a partir de 2023. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço muito a sua participação aqui no canal. Fica aí o nosso agradecimento. Voltamos na semana que vem e, mais uma vez, pedindo, vá lá no canal, se inscreva, toque no sininho e vamos construir um país melhor com a conscientização de todos que é preciso distribuir a riqueza.